Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada, carta aos Gálatas, capítulo 5, versos de número... Capítulo 5, versos 22. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Está tudo aumentadinho? Então dá mais um pouquinho de retorno, dá um pouquinho de tecladinho mais para mim aqui. Ouvi meu tecladista. No retorno aqui. Pode aumentar mais. Não chegou ainda não. Retorno aqui, teclado. Gálatas 5, versos 22. Quem encontrou, diga: eu encontrei, pastor. Está escrito assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo, versos 24, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero orar com você, eu quero te convidar a se levantar. Vamos fazer uma oração? Pode liberar mais teclado para mim aqui, querido. Não chegou o teclado aqui. Amém? Gálatas 5, versos de número 22, onde nós vamos ministrar aqui, conversar com vocês. E o marketing, trazer para mim o passador de slide. Vamos fazer essa oração. Eterno, eu quero agradecer ao Senhor pela tua bondade, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Estamos numa semana muito produtiva, Senhor da glória. Eu sei que será uma semana sexta, sábado e domingo. Alguns optaram por não vir hoje, ó Pai, alguns até por uma questão financeira, ó Pai amado, puxando-se para Ele financeiramente nessa semana. Outros, ó Deus, com seu compromisso, outros com a sua responsabilidade, vieram aqui, Senhor, te louvar, glorificar e bendizer o Teu nome. Então fala conosco de forma especial. Abra, Senhor Deus, a minha mente, a mente daqueles que aqui estão, e que seja de fato, Senhor da glória, uma quarta-feira muito produtiva, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor me deu uma palavra, e essa palavra vai adentrar os corações. Esta é a oração que eu quero fazer e a faço em o nome de Jesus. Quem pode aplaudir? Aumentou muito agora, abaixa um pouco. Só um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, eu quero conversar com vocês naquilo que nós já estávamos dialogando. Nós já estávamos dialogando sobre o fruto do Espírito. É interessante a gente fazer essa definição de novo, de início, de que o fruto do Espírito nós podemos classificá-lo em 3 tópicos. Quantos tópicos? 3 tópicos. Nós trabalhamos as emoções, que é o amor, a paz e a alegria. Destaquei alguns frutos de cada um dessas emoções. Também destaquei na quarta-feira passada sobre as expressões de amor, que é a bondade, que é a benignidade e que é a longanimidade. Destaquei também pontos em cada uma delas. Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens falando sobre a evidência de um cristão andando em espírito, e eu vou trabalhar hoje as relações, quando enxergamos frutos em suas relações. E eu vou falar sobre fidelidade, sobre mansidão, sobre temperança. São os pontos que nós vamos discutir aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Outro ponto que eu acho de grande valia para você que está aqui prestando atenção nessa palavra,
é de que tudo que vai ser gerado, baseado em Gálatas 5:22, não são obras humanas, tudo é uma obra de Deus. Nós não temos essa capacidade de produzir nada do que eu preguei, nem amor, nem alegria, nem a paz, nem a bondade, nem a benignidade, nem a longanimidade, nem a mansidão, nem fé e nem o domínio próprio. Nenhuma dessas coisas nós vamos conseguir produzir. Eu não estou falando de um âmbito natural. Na naturalidade nós podemos, e quem sabe até conseguimos produzir naturalidade. Agora, quando eu estou falando de algo sobrenatural, isso aqui é obra de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então é importante vocês observar, diga comigo, esses frutos só podem ser produzidos pelo Espírito Santo de Deus. Cadê os cristãos que nasceram de novo aí? Glória a Deus. Amém? Então, tendo dito isso, nós vamos destacar e avisar os nossos juniores para prestarem atenção, Bíblia aberta, bem ligado, porque o pastor conhece o nome de todos vocês, tá bom? Irmãos, destacando isso, eu quero começar a trabalhar, diga comigo, terceira evidência de um cristão andando em espírito. Presta atenção, nós acabamos externando aquilo que a gente é. Conseguiu entender? Há evidências de que você é um cristão que anda em espírito. Já trabalhei sobre quando eu enxergo expressões no amor, falamos sobre as nossas emoções. Agora, a terceira evidência de um cristão andando em espírito é quando eu consigo enxergar frutos em suas relações. Para com Deus, fidelidade. Para com as pessoas, mansidão. Para comigo, domínio próprio. Eu quero destacar a primeira sobre fidelidade para com Deus. E eu vou fazer aquela pergunta prática, né? Quem aqui é fiel a Deus? Levante a mão. Eu sou fiel a Deus. Abaixa a mão. Cadê os infiéis? Só quem é infiel a Deus, levante a mão. Não, mas tem gente que não levantou a mão na fidelidade e não levantou a mão na infidelidade. Vou perguntar de novo. Só quem é fiel a Deus? Agora, cadê os infiéis? É importante entender uma coisa interessante, que quando eu nasço de novo, eu ando no Espírito e as pessoas conseguem enxergar frutos na minha relação para com Deus, que é a minha fidelidade. Você sabe quem oscila e quem não oscila. Você sabe quem é fiel, quem não é fiel. Você sabe quem tem constância, quem não tem. Você sabe quem está firme com Deus e quem não está. Quem está no óleo, quem está em cima do muro, quem está firmado na rocha e quem não está. Você sabe quem está titubeando. E uma forma e uma maneira de perceber quem está andando em espírito é quando eu consigo enxergar essa evidência da fidelidade dele para com Deus. Porque hoje nós estamos vivendo uma época que trabalha-se uma coisa de fidelidade, de infidelidade, irmãos. Aí eles vai partir de um texto que nós vamos trabalhar. Se eu for infiel, o que Deus faz? Eu vou perguntar, se eu for infiel, o que acontece com Deus? Deus continua fiel. Então eu vou permanecer infiel, porque Deus é o que comigo? Fiel. Mas está errado. Deus não te chamou para ser infiel com Ele. Deus te chamou para ter fidelidade. Então eu defino agora. Pode abaixar mais um pouquinho o teclado para mim, tá? Você continua tocando, você está certinho. Nós estamos ajustando aqui. Fidelidade, diga comigo, certeza. Diga comigo, crença. Diga comigo, acreditar. Diga comigo, fé. Diga comigo, fidelidade. Quando eu acredito, quando eu tenho fé, diga comigo, fé é acreditar. E quando você acredita em algo, você anda conforme aquilo que você o quê? Acredita. Hoje, se os filósofos de antigamente estivessem presentes, eles veriam uma grande disparidade de alguém que crê em algo, mas vive de outra forma.
Uma maior prova disso é quando você... Quem era fã do Chaves aqui? Ou era só eu que era fã do Chaves? Os mais velhos, né? Você sabe que Chaves morava na onde? Ele morava no barril porque é partido de uma filosofia cínica. Os cínicos viviam como cães. Aquilo que eles acreditavam era aquilo que eles viviam na prática como comportamento. Tem uma base filosófica disso. Então, ele morava dentro daquele barril, ainda que ele tinha uma casa lá, um número que ele morava. Mas ele vivia onde? Ele vivia conforme ele acreditava. O problema é um cristão que diz que é servo de Deus, que diz que acredita, mas o seu comportamento, ele não tem uma consonância, ele não está ligado. Irmãos, eu me batizei em 2006. Com 18 anos de idade, irmão, pagodeiro, mulherengo. Eu tive que abdicar de tudo isso aí, irmão. Eu gostava de fazer o que eu fazia. Se você acha que eu sou intenso aqui, o Renato era intenso lá. Mas eu era intenso para o mal, intenso para aquelas práticas. Mas não tinha tempo ruim, irmão. E porque se para aquele lado, para aquelas coisas eu era, e para Deus eu vou entregar o menor? Para praticar o mal, quantas vezes nós saímos da balada e ia para o trabalho? Muito louco, chapado, mas a gente entregava, batia o ponto, irmão, ia até o final. Mas para Deus não. Para Deus eu vou para casa. Para Deus eu estou cansado. A minha fidelidade ela não é total. Aí quando eu olho a ideia de fé que o Espírito produz em nós, ele produz em nós uma fidelidade para com Deus. Mas tem gente que tem fidelidade com Deus de maneira limitada. Ele tem um limite. Eu sou fiel até a página 2, porque a página 3 já é difícil, hein, pastorzão? Midianita, Pai do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versos 10. Eu quero ler com vocês, porque a palavra pistes, que é fé no grego, é a virtude do Espírito Santo que capacita o crente a ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10, o que diz? 2:10 de Apocalipse: nada temas das coisas que há de padecer. Se hoje levantar um profeta, liberar uma palavra, Deus está mandando te dizer para você não temer, que o chicote vai estralar, o vento vai vir. Os irmãos já comentam, está amarrado no nome de Jesus, não receba essa palavra. Não tema do que você vai padecer. Aqui não está prometendo para eles benefícios. Aqui não está prometendo para ele promessas de casa, não, vocês vão sofrer e tem prova chegando. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, vocês vão ser tentados. Vai ter uma tribulação de 10 dias. Quem levanta a mão para receber essa tribulação aqui? Só você que quer ser a tribulação. Levante sua mão, querido. Você não quer levantar a mão, fiel. Você só quer ser fiel na bonança. Quer só ser fiel quando Deus dá dinheirinho para você, quando as portas se abrem, quando as coisas estão boas para nós. A nossa fidelidade está condicionada às situações. Se Deus fizer, eu sou fiel. Se Deus não fizer, eu não sou fiel. Se tem prova, eu não sou fiel. Mas se a porta abrir, eu vou ser. Não, irmãos, o Espírito que habita em você, ele te produz uma fé que faz, independente da porta aberta, eu continuo o mesmo. A porta fechou, eu continuo o mesmo. Tem saúde, eu sou o mesmo. Estou enfermo, eu sou o mesmo, disse Paulo. Eu aprendi a estar alegre, eu aprendi a estar abatido, eu aprendi a ter fartura, eu aprendi a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas, porque tem alguém que me fortalece. Mas tem crente que ele depende do vento, irmão. Ele é como diz a Bíblia, ele é como a nuvem, como a onda do mar, levada de um lado para o outro. O texto de 2:10 que o meu midianita removeu, 2:10, diz o seguinte para mim: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E quem é fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Quando você estuda a história da igreja, Justo Gonzalez,
Ele vai falar que aconteceu um período na história da igreja de pessoas infiéis, onde não havia aquele templo ainda. A igreja estava começando a surgir, é 4º século ainda, certo que já tem muita coisa acontecendo. E estava tendo perseguições. E chegava as autoridades pedindo os livros. Cadê os livros? Que eram os pergaminhos, a Bíblia, a cópia da Bíblia. Cadê os livros? Você é um deles. Aí sempre tinha alguém que traía. De onde vem a palavra traidores? É o traditores, aqueles que entregavam os livros. E tinha gente que falou: eu não vou entregar o livro. Eram perseguidos, as casas eram confiscadas, eram mortos pelas autoridades. Quem está comigo, diga amém. Alguns foram mortos. Daqui a pouco aquele irmão que negou chegava na porta da igreja: ô meu irmão, Pai do Senhor, estou arrependido, eu queria voltar para a comunhão dos irmãos. Aí a igreja falou: esse irmão é fiel. Se no momento que Deus quis provar a fé dele, ele preferiu dizer que ele era um traidor, agora ele acha, e ele está falando que se arrependeu. Mas será que é um arrependimento? Estou falando de história da igreja, quando a igreja era perseguida de verdade. Mas tem alguém que diz: não, a minha fidelidade, ela não é circunstancial, a minha fidelidade não é momentânea, a minha fidelidade é até a morte. Porque quem é fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fé que o Espírito produz em nós é uma fé, é uma confiança, é um compromisso. Diga comigo: lealdade. Midianita, coloca para mim, por favor, queridão, Lucas 12:48. Vamos tentar descobrir aqui como está, que tipo de servo você é. Não, preciso destacar aqui alguns pontos. Bíblia aberta. Pastor, eu não estou com Bíblia. Já possa ser que essa fidelidade está comprometida, hein? Que um servo de Deus tem que andar com Bíblia. 12, vamos começar do 42. Primeiro eu vou trabalhar o tipo de servo infiel. Quem é ele? Você vai descobrir agora. Ó, disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar ração ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor achar, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo. Olha comigo aqui, ó, presta atenção aqui para você entender a história. Ó, para você entender a história. O Senhor está indo para um determinado lugar, deu a eles algumas ordens, e quando o seu Senhor chega, o que ele aguarda? O que ele espera? Que os servos obedeçam a sua voz e continuem fazendo aquilo que ele deixou designado. Fechou? Sabe quando seu pai sai? Ó, estou indo para casa de sua tia, louça lavada, lava o banheiro, faz algumas questões aqui, já organiza, faz sua lição. Quando chegar, se eu te pegar na rua, você vai ver o que eu vou fazer com você. Não, mamãe, não tô aqui, pode ir. Ó, lavando louça. Quando ele deu uma olhadinha, falou: cadê mamãe? Porque quando a mamãe saiu, agora eu vou fazer algo porque minha mãe não está. Mas ele esquece que a mãe vai voltar. Ela esquece que o pai vai voltar. Pegou? Então ele está dizendo assim: olha, quem é essa pessoa fiel e prudente, quando vier o seu Senhor, o achar fazendo assim? Pergunta: Jesus está aqui, o nosso Senhor? Ele subiu aos céus, deu ordenança para nós e mandou a gente guardar a palavra. Mas tem gente que não guarda. Ele não está aqui, mas ele vai voltar. Ele pode voltar. Tem gente que pode morrer hoje voltando para casa. Pastor, está pesado. Não estou pesado não. Tem gente que pode morrer hoje. Ele pode voltar para você hoje. Hoje eu posso não voltar para minha casa. Quem está comigo? É por isso que eu tenho que estar o quê, irmão? Eu tenho que estar vigilante, aguardando o meu Senhor. Ele pode voltar a qualquer hora. Uma vez fazendo essa introdução, se ele o encontra trabalhando corretamente, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele,
deixa comigo que eu vou mudando aqui. Mas se aquele servo disser em seu coração, primeiro tipo de servo, diga comigo, infiel. O meu senhor tarda. O que ele vai começar a fazer agora? Vamos começar a descobrir os comportamentos dele. Começar a espancar quem? Meu Deus. Começar a comer e ao quê? E fazer o que mais? Tem fidelidade um servo desse? Cadê meu senhor? Vamos beber. Eu vou beber, eu vou comer. Eu vou começar a agredir, eu vou começar a fazer coisas que não é do servo de Deus, mas é um servo infiel. Mas virá o Senhor daquele servo no dia em que o não, numa hora que ele não, então você não espera ele, porque gente assim não espera ele, né? Vai vir de uma hora que você menos espera. Primeira coisa que vai fazer é o quê? Separá-lo. Eu vou te mostrar o que é separação. Ó, separação é isso aqui, ó. Tava tudo aqui, mas eu vou te separar. Vou te colocar aqui. Mas eu não vou te separar com os fiéis, eu vou te separar com os infiéis, porque o seu comportamento é de infiel. E lhe dará a sua parte com quem? Acabou. Esse é o tipo de gente infiel, que colocou no seu coração, eu vou fazer o que é errado mesmo, não tem problema. Você escolheu fazer o que é errado, não escolheu? Você só vai sofrer as consequências da sua infidelidade. Porque o Espírito que habita dentro de você, ele faz você ser crente, irmão. O Espírito que habita dentro de você te conduz às coisas poderosas. Eu preciso caminhar porque o horário está indo embora. Segundo, e o servo que... Olha, diga comigo, segundo tipo de servo. É o servo conhecedor. E o servo que soube a vontade do seu... Mas o que ele não fez? Ó, esse é perigoso, hein? Ele sabe o que Deus quer dele, só não faz. Ele sabe o que Deus quer dele. Ele sabe. Mas ele falou assim, eu não vou me aprontar, porque o verdadeiro servo, ele está como? Ele está pronto, irmão. O servo está sempre pronto para servir. Esse é o tipo de servo fiel a Deus. O Espírito que habita em nós nos capacita nessa fidelidade. Mas ele diz assim, olha, eu não vou me aprontar. Nem fez conforme a sua vontade. O que acontece com ele? Será castigado com o quê? Tem punição e consequência para esse tipo de servo que sabe e não faz. Agora tem um que é meio pituruco. Diga comigo, o pituruco. Sabe o que serve? O que é para fazer? Não sei. Mas o que a não soube fez coisas dignas de... Porque tem gente que não sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Eu vou falar de novo. Tem gente que não sabe o que é o certo, mas faz o quê? Faz o errado. Porque quando você sabe o que faz, você não vai fazer o que é errado. Mas tem gente que não quer aprender. E quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então tem gente que, conforme esse texto, não sabe a vontade do seu Senhor, mas faz coisas erradas. Mesmo assim tem punição. Pouco dá sorte, mas será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe Essa banda que toca aqui, no dia daquele grande dia, a cobrança é maior. Para eu que prego e ensino com dom chamado de Deus de mestre, a cobrança vai ser maior. Para aquele que Deus deu mais ele vai cobrar. Para aqueles que congregam na árvore, que tem come que pega e leva, não foi para o culto por quê? Não foi porque não quis, porque tem come que leva e pega. Então tem mais cobrança para você. Ah, eu estou numa igreja, está numa igreja que ensina, porque aqui a gente trabalha duas vertentes. Essa igreja trabalha organismo e organização. Em organismo, a gente cuida dos pais, a gente cuida das mães, a gente cuida dos homens, a gente cuida das crianças, eu cuido dos adolescentes, dos jovens, a gente cuida dos casais, a gente dá palavra, tem ensinamento na sexta, tem teologia na segunda, tem o culto que a pregação é palavra, a gente cuida de alma, mas a gente também se preocupa com organização. Tem ar-condicionado, tem talão, tem som bom, tem estacionamento, tem uma mídia boa, uma bateria boa, um tecladista bom, um microfone bom. É equilibrado. Tem cobrança para nós, só porque congregando na água. Tem igreja que não tem nada disso. Não tem ensinamento lá, não tem culto de ensino. Então a pessoa faz o que acha que dá na telha.
Diga comigo, ao que mais foi dado, mais será cobrado. A fidelidade eu quero abrir com vocês 2 Timóteo capítulo de número 2. Abra comigo, 2 versos de número 11. A fidelidade de Deus é um consolo para os que permanecem fiéis a Ele. Quem encontrou? Põe para mim. Esse é o texto usado pelos infiéis. 3 versículos, você vai aprender verdades aqui, ó. Palavra fiel é o quê? Palavra fiel é? Esta é uma palavra fiel. Que se morrermos com Ele, também com Ele. Primeira lição que eu posso extrair daqui. Quer ver, ó? Olha bem para mim aqui, ó. Só quem quer viver com Cristo, levante a sua mão. Agora, quem quer morrer com Cristo? As mãos já diminuem. Tem muita gente querendo viver, mas não morreu. O texto é condicional. Se você morrer, você com Ele vive. Não tem como ter vida sem antes ter morte. E qual é a morte? Quando eu morro para esse mundo e eu nasço para Deus. Aquela vida que eu vivi era uma vida antiga. É por isso que se cumpre 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz o quê? Se faz novo. Versos, deixa eu passar aqui, querido, o 12. Se sofrermos também com Ele o quê? Só quem quer reinar com Ele. Agora só aqueles irmãos que querem sofrer, levante sua mão, quem quer sofrer? Não tem como, você não levantou a mão, você não reina não. O texto é condicional. Se sofrer, reina. Não quero sofrer, não tem reinado. Então tem muita gente querendo ter um reinado. Reinado fala de governo, fala de liderança, mas não quer passar pela malha fina, não quer passar pelo deserto. É por isso que evidência de um cristão que anda em espírito é quando consegue enxergar nele frutos em sua relação para com Deus. Qual que é? Diga comigo, fidelidade. Fidelidade de sofrer, mas eu vou reinar. Fidelidade de morrer, mas eu vou viver. Se a gente o negar, ele também. Tem muita gente querendo ser aceita, mas nega a Deus com as atitudes. Olha o texto aqui, ó, para aqueles que gostam. Se formos, Ele... Porque Ele não pode negar a si mesmo. Aí eu, não, irmão, eu vou viver na infidelidade, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Estou fazendo tudo errado, mas Deus é fiel. Deus é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas você é infiel. E o trabalho de Deus é para com os fiéis. Eu não sei se é 1 Timóteo 4,10. Põe 1 Timóteo 4,10. Vamos ver se meu HD aqui tá bom. 4,10 de Timóteo. Obrigado, Jesus. O HD do negão tá bom. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, Salvador de todos os homens, mas principalmente de quem? Para com esse negócio de infidelidade, meu irmão. O projeto de Deus é com os fiéis. Ele vai vir buscar quem? Não é infiel não, é gente fiel. Oh, aleluia. É por isso que para Eli ele disse: eu tinha dito que você seria honrado, eu te dei o sacerdócio, mas você honra mais os seus filhos do que a mim, porque eles estão tomando o que é meu. Então longe de mim tal coisa. Aqueles que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Para com Deus é fidelidade. Volta para o slide, por favor, querido. Estou trabalhando evidências de um cristão que anda em espírito. E qual é a evidência? Quando eu consigo enxergar frutos em suas relações. Para com Deus, fidelidade. A terceira evidência de um cristão andando em espírito, quando eu consigo enxergar frutos em suas relações. Diga comigo, para consigo mesma. Diga comigo, domínio próprio. Já abre em Provérbios 16:32. Vai apertar agora.
Você que está na live e é desequilibrado, essa é para você, hein? Para você que está aqui hoje é desequilibrado, isso aqui vai para você, hein? Quem é o desequilibrado? É o que não tem equilíbrio. Nós vamos aprender hoje. Me deu na telha, eu faço. Deu vontade, eu falo. Deu vontade. Ah, deu? Quem encontrou, diga glória a Deus. Primeiro eu vou definir a palavra, presta atenção, uma palavra domínio próprio. Engicrateia. Denota o domínio, capacidade pelo espírito dos desejos, impulsos e hábitos, de modo que sirva ao crente em vez de o dominarem. Não se trata de mero ascetismo humano, mas de uma capacidade impulsionada pela graça, de se submeter todas as faculdades ao senhorio de Jesus Cristo para uma vida santa em serviço eficaz. Então quando eu penso, presta atenção, em domínio próprio, o crente não pode ser dominado por qualquer coisa, porque se o mal entrar na sua vida, quem vai te dominar? O demônio. Não pode ter na vida de um cristão, sabe, a primeira coisa que o crente que nasceu de novo, ele tem que ter o domínio próprio. Como que eu enxergo que ele anda com Cristo? Ele anda em espírito. Quando eu enxergo nele, irmão, a sua relação para com ele mesmo, ele tem domínio, ele tem controle, ele não faz o que dá na telha. Calma. Qual o primeiro domínio? Diga comigo: autocontrole sobre desejos e paixões. Se o homem casado fosse seguir os desejos dele, ele não estava casado mais. Se a mulher casada fosse seguir os desejos dela, não estava casado mais. Se os adolescentes que nasceram de novo, desceram as águas, seguir os desejos da carnalidade, não está na igreja mais. Os jovens estavam todos desviados, ninguém pode seguir os impulsos. Por que eu não sigo mais os meus impulsos? Porque não é mais a carne que me domina. Quando eu estava escravizado no pecado, eu fazia vontade da carne, eu era pecador, eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, o meu corpo era guiado, mas agora eu tenho vida, há um Espírito que habita em mim, e quem domina a minha vida é o Espírito Santo de Deus, que me guia na verdade. Sabe o que disse Paulo em 1 Coríntios 7, versos 9? Isso aqui vai para os casados não, solteiro. Pastor, eu não estou conseguindo me controlar, então casa. Eu estou todo esquentadinho, casa. Mas eu não estou no tempo para casar, então se controla. Não pode ver uma mulher que Isais. É todo oxi. Não pode ver um menininho bonitinho, tupetinho, olho azul. Tá difícil também encontrar, né? Fica delícia. Você viu? Nossa, você viu? Se controla. Não é que se controla. Tem um espírito que produz em você o quê? Controle. Vocês estão mexendo no meu microfone aqui que tá? Ei, som. 1 Coríntios 7, versos 9. Põe na tela para mim. 1 Coríntios 7, versos 9. Mas se não pode conter-se, ou seja, não tem domínio, o que deve fazer? Agora põe em 1 Coríntios 6,12, querido. Isso aqui é para os crentes, são guiados pelo Espírito. 1 Coríntios 6,12. Diga comigo: tudo me é lícito. Está com dificuldade para falar? Diga comigo: tudo me é lícito. Pastor, tudo me é lícito? Beber é lícito? É lícito. Fumar é lícito? É lícito. Tudo me é lícito. Mas beber me convém? Fumar me convém? Fazer uma tatuagem me convém? Não, pastor, porque eu queria trazer a marca do Espírito Santo na minha vida. Quer escrever Jesus Cristo é o Senhor aqui, mas negar Ele com as suas atitudes no dia a dia, na infidelidade? Como que você carrega a marca dele sendo crente fiel? Por onde você passar, alguém olhar para a tua vida, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Não é eu quero fazer uma maçãzinha mordida para lembrar Gênesis, o pecado. E quem te disse que era uma maçã, meu amado irmão?
Eu queria fazer uma flecha, pastor, no coração. Está apaixonado? O autocontrole, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Convém, é lícito eu ter uma amizade com o mundano? Sim, mas não me convém estar na roda onde está escarnecendo com conotações de pecado que me tira da presença de Deus. Meus amigos é maconheiro, tem amigo maconheiro, pastor? Tenho, mas não vou ficar na roda eles fumando maconha não, falando do crime. Tem amigo criminoso? Tem. Mas vou ficar com... E aí, irmão, isso mesmo, mano? Vamos fazer uma fita aí, pastorzão, ora por nós, vamos orar, Senhor, abençoa os irmãos, que vai fazer um assalto, Senhor, que haja bastante celular roubado, ó Senhor Deus, põe a sua mão, prepara aquele iPhone 17, ó Pai, coloca no caminho dele, na facilidade, tira todas as viaturas, Senhor. É isso, é, crente? Eu vou beber água. Se a gente não mudar hoje, daqui 5 anos a igreja só tem gente infiel. Diz que é crente, mas só coloca a roupa de crente no dia do culto. Aí ele coloca uma roupinha bonitinha, ele puxa o cabelo daqui, puxa de lá, levanta o cigarro, aumenta a boca, vem aqui, mas no dia a dia nega com as atitudes. Quem nasceu de novo é crente em casa, mas é crente na igreja, no trabalho, na igreja. Vai viajar para outro país, mas é crente, irmão. Eu fui para a Inglaterra, eu e o Marilson. Estava lá 9 dias, irmão, só loira dos olhos azuis. Falei, Jesus, quando eu chegar no Brasil, Sueli. 9 dias longe da minha esposa. Minha esposa não está aqui e eu vou pecar? Oxi! Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque não tem mais o pecado que agora domina. Porque outrora eu era um escravo. Escravo só obedece. O que minha carne queria eu fazia. O que ela pedia eu fazia. Mas chegou um dia, se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Nós estamos livres, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos debaixo da graça. Graça maravilhosa essa que nos faz adorá-lo. Oh, aleluia. Você sabe o que é autocontrole? É ter domínio próprio e tomar atitude firme. Sabe quando precisa de um posicionamento do crente no meio da escola, da faculdade, onde for no trabalho? Tem crente que não se posiciona, está errado, tem que se posicionar. Tem hora que está irmão, estou aqui. Ficamos até tarde, perdi a chave do carro. Eu e Jonas ia no outro dia, na 25, lá na Santa Efigênia. Perdi a chave do carro. A pergunta, era para mim ir no outro dia? Não, é óbvio. Porque se Deus quisesse que eu fosse, o que era para me ter? A chave. Matemática, irmão. 2 mais 2, não é para ir. Aí ficamos aqui, todo mundo foi embora. Ei, Lamira, vamos pedir o Uber. Eu falei, como a gente pede Uber por compartilhamento? Ele, eu não sei, não tem nem aplicativo. Nunca dei de Uber, pastor. Esse dia pediram para mim. Eu falei, 2, e agora? Eu falei assim, vou pedir aqui, vou conversar com o cara. Eu falei, irmão, quero compartilhado. Peguei um testemunho de Jeová. Deixei o Lamira na casa dele, fiquei quase meia hora com ele dentro do carro. Bíblia. E ele começou. Você sabe, né, que Deus é tão bom que Deus não vai punir. Eu não acredito no inferno, onde as pessoas vão para lá. Deus não é tão ruim para punir as pessoas. Mas eu falei, mas está escrito que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. E aí conversa vai, conversa vem. Mas não dá, eu estou vendo o cara falar um monte de heresia. Estou ouvindo ele, irmão. Os testemunhos de Jeová é uma seita pseudo-cristã. Não é evangélica, não aceite estudo dele. Não pega aquele negocinho da senha. O paraíso deles é aqui com 144 mil que vai subir para o céu. O resto fica aqui. É heresia, meu amado irmão. Não aceita. Eu estou ouvindo ele, vou ficar quieto. Eu me posicionei. Você está numa roda de alguém que está errado. O que você tem que fazer, crente? Sabe por que eu cheguei a ser pastor de uma igreja? Porque eu me posicionava quando eu não era pastor.
podia ver qualquer um errar. Ei, pode não, mas não, você não é meu pastor, mas não te perguntei. Está errado. A Bíblia diz que está errado. Agora, como você falou isso, eu vou falar para o seu pastor. Está aqui o rebelde aqui, que não quis me ouvir. Por isso que aí todo mundo começou a me chamar de pastor. Eu era um cooperador. Pai do seu pastor. Evangelista, já. Pai do seu pastor. Pai do seu pastor Renato. Eu não, varão, sou evangelista. Você é um pastor, varão. Porque eu já me posiciono. Eu me posicionava. Está errado? Pode ter que for. Andou comigo. Se andar comigo, tiver errado, eu vou falar. Ah, mas é meu amigo, eu não falo. Então tem alguma coisa errada. Porque Deus condena aqueles que praticam aqui com aqueles que consentem. Tem gente com pecadinho de estimação de amigo aí, hein? Meu amigo eu não conto. Não conta? Fique tranquilo. Mas está Daniel na Babilônia, um dos piores cenários, um monte de prostituição. Estão querendo dar o vinho do rei, está querendo dar o manjar do rei. E ele propôs no coração: eu tenho domínio próprio, nós não vamos nos contaminar. A gente tem posição no meio dessa terra. Eu não vou comer isso. Eu vou só no legumes. Tomate, agrião, saladinha, né? Vou comer aquelas comidinhas boas aqui. Mas vocês vão ficar desnutridos. Chegaram depois de 10 dias. Tá os meninos lá, só no agachamento. Olha como tá os meninos fortes. Porque eu vou falar uma coisa para você, meu amado. O que sustenta o homem ainda, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, esta o homem viverá. Oh, aleluia. Diga comigo: ter domínio próprio é manter o equilíbrio espiritual. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Só quem é controlado que levante a mão. Gente, só tem todo mundo descontrolado. Eu vou perguntar de novo. Só quem é controlado que levante a mão. Meu Deus do céu. É isso mesmo. Você pode estar do lado de alguém descontrolado aqui hoje? Mas é crente? Evangélico? Descontrolado, desequilibrado? Toma lá da cá? Me fechou do trânsito, eu abro a porta do carro e falo: e que é? Cala a boca, o quê? Você sabe o que você está falando? Olha. Você me conhece, irmão? Eu me batizei, mas meu braço ficou para fora, tá? Que aqui na minha veia aqui, ó, é sangue de paraibano, tá? Mas na sua veia não é sangue de paraibano, não. Tem que ser o sangue de Jesus na sua veia. Cadê os crentes com equilíbrio? Eu sempre digo para os meninos do futebol: no futebol, você quer saber que é Cristo? Vai pro futebol, irmão. Quando o cara te dá uma entrada, né? Você fala: oh, filho de Nabucodonosor, filho de Belial, paralelepípedo que bateu no olho do demônio, marreta santa, estilingue de Jesus. Aí o cara vem em cima de mim e fala: vem, ajuda aqui, pastor Renato, vem. Nasceu de novo, né? Equilíbrio, irmão. O cara te bateu e falou assim: ô varão, ô vaso, não pode não, varão. Misericórdia, vaso, você vai quebrar minha perna, filho. Ô filho, aí você me quebra, filho. Bonzíssimo, filho, bonzíssimo. É a hora, irmão. É a hora quando o juiz está roubando, não deu falta. A vontade de entrar no quadro, no campo. E juiz, vai para a EBA a sexta, bebê. Aprender a palavra. O que o corpo quer fazer, irmão? A nossa carne quer ir, dá um rodo, 3 tapas, uma catarrada no juiz, irmão. A carne, mas o Espírito que habita em nós está falando: eu tenho domínio próprio, ora por ele. É nessas horas que mostra quem a gente é, meu amado irmão. Pastor, mas toda vez eu não consigo. Então você está mais na carne do que no Espírito. Colocamos uma regra no futebol: não se controlou, vai ficar 1 mês sem jogar. Continuou repetindo, não coloca 2. Não deu, tira do futebol, não serve. Tem que fazer o quê? Vai lavar o banheiro da igreja. Tem que aprender de baixo. Mas coloca o texto para mim. Primeiro,
Efésios 4, 26. Vamos pôr Efésios 4, 26. Irai-vos e não. O problema não é ficar irado com aquelas crianças que às vezes nos irritam, né? Esse não é o problema. O problema é quando a gente utiliza a ira. Sai de perto de mim, criança. O problema não é ficar irado. O problema é quando você utiliza a ira para pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa. Passou o dia e a ira continua. E isso se cumpre o versos 27. O que é que você dá lugar? 27. Não deis? Uma vez que você deixou a ira, gente irada? Agora a gente vai fazer a leitura de um texto. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo, ou tem algumas expressões, aquele que governa o espírito, né? Melhor é o longânimo do que o quê? O valente. E o que governa o seu, do que o que toma uma. Presta atenção. Quando você toma uma cidade, você vai precisar do quê? Diga comigo, de força. Conquistar uma cidade, diga comigo, conquista externa. É um poder visível para todo mundo. Mas governar o espírito representa, diga comigo, domínio interno, autocontrole, maturidade emocional e espiritual. Ele está falando. É fácil conquistar do lado de fora, né? É mais difícil e mais valioso vencer a si mesmo do que vencer inimigos externos. Como disse Platão, o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. Conquistar demanda força do lado de fora, está todo mundo nos olhando. E dominar-se. Autocontrole. Quem não controla as suas emoções pode destruir o que conquistou. Ira, orgulho, impulsividade, ansiedade. Tudo inimigo, perigoso para qualquer adversário externo. Liderança verdadeira começa dentro, não fora. Autocontrole é sinal de força, não de fraqueza. Sabe quando a pessoa quer brigar? Já dizia minha mãe, Dona Hermínia, Dona Menininha, quando um não quer, dois não briga. Tem dia que a sua esposa vai fazer coisa que você vai ficar irritado com ela. Mas o que você vai fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou pagar na mesma moeda? Não. Você vai acordar cedo, vai cortar um mamão, vai tirar toda aquela sementinha, vai picotar um mamãozinho, vai jogar uma aveia, fazer um cafezinho bonitinho para ela, pegar um pãozinho na chapa, passou aquela manteiguinha na chapa, depois você vem com aquela saidinha de requeijão. Saidinha de requeijão, suquinho natural de maracujá, e você vai chegar nela e falar assim: bom dia, meu amor, você dormiu bem, linda? Cadê os dominadores do espírito aí? Ah, só porque ela não lavou sua roupa você vai ficar bravinho? Só porque você queria, ela não quis, é bravinho? Nós precisamos falar: Senhor, sabe aquele marido seu atribulado, você pediu R$100 para fazer o cabelo, e ele falou: não vou dar. Ruim, bruto. Você fala: meu amor, ele fala: que é? Oh, miséria, mata Jesus, né? Também vai, Senhor. Como você acorda com um homem desse? Acordou de manhã cedo, corta um mamãozinho para ele, coloca uma aveia, faz uma batida. Pastor, do que? Pinga? O que batida, irmão? Calma. Vai lá, pega um abacate, uma banana ou uma maçã, manga, um pouquinho de leite, uma colherzinha de açúcar, bate. Esquenta aquele leite, uma bolachinha da Chocolícia, 4 unidades só apenas, leva na bandejinha, coloca aquela lingerie. Buenos dias, hermano.
consegue não, né? Tá dormindo de macacão, né? Domínio próprio. É difícil dominar a si mesmo, né, irmão? Falou, a gente, se na maneira que fala, já responde na hora, não é? Põe Provérbios 25, 28 para mim. Provérbios 25, 28. Série de mensagem, vivendo o cristianismo na prática. Cristianismo não é teoria, não, é prática. É prática. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o quê? Não pode conter o seu espírito. Pense comigo. Uma cidade sem muro, o que pode acontecer? Diga comigo, vulnerável a qualquer ataque. Diga comigo, exposta ao saque e à destruição. Sem proteção contra o inimigo. Você não tem controle de quem entra e quem sai. Uma cidade que está indefesa está prestes a cair. E quem não controla o espírito? Qualquer provocação. Provocou? O que acontece com ele? Algo invadiu. Tem gente, irmão, se falar qualquer coisa, atravessado, já era. Pode estar onde for. Quem já viu gente discutindo dentro do carro? Discutindo dentro do carro. Discutindo presta atenção. Quem discute na frente dos outros, o que não faz dentro de casa? Não tem controle. Seu marido fez alguma coisa, olha para ele e faz só assim. Acabou, ela já sabe. Precisa ficar falando na frente de todo mundo, já sabe. Sabe aquela olhadinha que você olha? Você dá uma fixada aqui, já entendeu. Falou, ixi, ó. Quem não consegue se controlar, uma hora o demônio vai invadir a sua vida. Quando você já parou para analisar que quando você está com muita raiva, você falou coisas que hoje você se arrepende? Você ia fazer coisas que você não deveria fazer. O inimigo coloca coisas na sua mente para você falar, que você puxa lá. Irmão, uma pessoa com raiva, ela puxa lá do arco da velha lá, irmão. Da arca de Noé. Eu te conheço, eu sei quem tu é, tá? Eu te conheço. Tu não é crente não, tá? Tu tá se escondendo. Eu vou falar pro pastor Renato. E põe um pastor no meio ainda, tá bravo. Porque ele, pastor, não tem visão de te colocar na frente da liderança. Porque ele soubesse, se ele fosse homem de Deus, ele ia ver que tu é um traste. Ó. Eu não tenho nada a ver, irmão. Põe um texto para mim, Eclesiastes 10 primeiro, e eu vou encerrar, caminhar para o último tópico. 10 primeiro de Eclesiastes. Olha bem para mim aqui, Tem gente que vai destruir um casamento que demorou muito tempo para conquistar. Tem gente que vai perder uma empresa por falta de controle. Tem gente que vai perder a reputação ministerial por uma coisa dizendo falta de controle, por causa de uma coisinha pequena. Eu vou provar para você agora. Assim como uma mosca morta faz exalar um mau cheiro e inutilizar o unguento de um perfumador, assim é para o famoso em o quê? Em o quê? Diga comigo, um pouco de tolice. Frasco de perfume. Dificuldade para você fazer um perfume daquele. Como que uma mosca morta cai aqui dentro? A gente olha e fala, mosca morta vai ficar cheirosa, sim ou não? Porque é perfume. Mas não é a mosca morta que fica cheirosa. É ela que acaba destruindo o quê? O perfume. Então diga comigo, pequenas coisas destrói coisas grandes. Grandes coisas. Assim é para aquele que é, diga comigo, ele é famoso. Tem muito seguidor no Instagram. Tem muito membro. Eu mandei no grupo de futebol, sexta-feira, Futebol Ágape vai estar estreando o uniforme.
eu garanto 2 gols. Eu vou estar presente. Provavelmente é 9 para nós. E eu tive um sonho que o cara vinha para me bater. O cara vinha para me agredir, eu sonhava. E eu sonhava que a camiseta do time oposto era uma camiseta azul bebê. Não sei com quem vai jogar com nós. Eu não sei se eu dava um olé nele, que é muito meu esse negócio de dar olé nas pessoas jogando. O que foi? Vocês estão rindo? Milena, eu dou um especial aqui que ninguém me pega, aquele meu especial que eu dou aqui. Eu dou um especial aqui, ó. E eu via que o cara vinha para me abater e eu falava não. Como esses obreiros me amam, eles não vão deixar o pastor apanhar. Meu medo é a igreja toda no dia da festa. E à noite a gente aqui, ó. Vem adorar, Senhor. Então eu já mandei o áudio, falei, vamos vigiar. Porque o inimigo quer nos envergonhar. Quem fere o pastor, o que é que acontece com as ovelhas? Famoso em sabedoria, em honra, um pouco. Tem gente que vai perder uma chamada por uma coisa chamada 5 segundos de prazer. Pegou? 5 segundos de prazer. Vai perder uma vida. Deus está falando com alguém aqui. Põe um slide para mim encerrar com o último tópico. A terceira evidência de um cristão andando em espírito, diga comigo, quando enxergamos fruto em suas relações. Diga comigo, quando enxergamos fruto em suas relações. Para com os outros, diga comigo, mansidão. Só as pessoas mansas aqui. Pastor Renato, o que é ser manso? Pertence, portanto, ao conjunto de virtudes denominado fruto do Espírito, contrastando de fato com a raiva, rivalidade, autoafirmação. Mansidão, no Strong Dicionário, expressa a força interior sob o controle do Espírito Santo, longe de timidez. É a disposição equilibrada que se submete alegremente à vontade de Deus e canaliza o poder para o bem do outro. Mansidão sempre tem a ver com as pessoas. Você já viu gente ignorante para falar com as pessoas, irmão? Quem já viu um patrão arrogante tratar mal o funcionário? Posso dar um conselho para você? Nunca deixa seu patrão gritar com você, irmão. Se ele fizer uma vez, ele vai fazer na frente dos outros. No dia que ele gritar com você, você fala assim, ó. Ô, seu Joaquim, tudo bem com o senhor? Seu Joaquim, eu tô falando agora, por favor, preciso que o senhor me ouça. O senhor me contratou aqui para trabalhar, não posso estar 100% funcionário, inclusive cheguei atrasado hoje, o senhor tem até motivo. Mas você não tem motivo para me ficar chamando atenção na frente das pessoas. Você pode me chamar numa sala e me dar todas as advertências, mas dessa forma o senhor está me desrespeitando, seu Joaquim. Tem alguma coisa errada nisso, irmão? Para falar com as pessoas a gente tem que saber falar. O que é mansidão? É que capacita os crentes a restaurar aqueles que caíram em pecado. Olha bem para mim aqui, toma cuidado quando tiver alguém no erro, que amanhã pode ser você. Porque para os outros a gente quer punição, e quando for você? Em Gálatas 6, primeiro diz, se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o com o espírito de mansidão. Requisito indispensável para um líder. O que o líder tem que ter? Mansidão. Porque tem gente, vou dar um conselho para você. Tem gente que vai desprezar você. Gente, uma coisa que eu vou falar. A gente não é menino. Eu sei quem gosta de mim e quem não gosta. Quem me menospreza, quem não me menospreza. Tem gente que nem pegar na minha mão vai pegar, não olha na minha cara. Pegou? Tá tudo certo. Um dia eu quase fui agredido dentro de uma sala pastoral. Mas eu tive que parar a conversa. Porque se eu continuasse eu seria agredido. Eu estava na paz. Mas a pessoa continuou. Eu já cheguei em sala pastoral com gente para me fuzilar. E a gente sempre aqui, com a calma. Mas aí você olha no histórico, o que o pastor fez? O que ele ajudou? Quais os conselhos que ele deu? Faz uma análise histórica e você vai analisar, fala assim, o negão foi bênção na minha vida. Quem está comigo, diga amém. Mas o líder tem que ter o quê? Controle.
mansidão para falar com as pessoas. Não é porque as pessoas te tratam mal que você tem que responder as pessoas da mesma forma. Característica de um líder. Olha o que disse Paulo para Timóteo, para corrigir as pessoas, é com o quê? Com mansidão. Põe em 1 Timóteo 2,25. Segunda Timóteo 2,25. 2 Timóteo 2,25. Instruindo com o quê? Os que resistem. Tem dia que você tem que ficar aqui, ó. A pessoa não quer. Ei, benção. Ô vaso, ô varão, bora filho. Você tem que ir ali, ó, com mansidão. Aos que resiste, a ver se porventura Deus lhes dará o quê? Para conhecerem o quê? A verdade. Corrigir os adversários com mansidão. Diga comigo, mansidão para dialogar. Coloca Provérbios 15, aqui é o segredo de um casamento vitorioso, de uma vida vitoriosa. Provérbios 15 primeiro. A resposta, diga comigo, branda, desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Sabe quando você está perdendo o debate? Quando você está alterado. Tem casais que não conseguem se dialogar. É um gritando, é um ofendendo o outro. Não precisa de palavra dura. Pode falar, o que foi? Quero ouvir. Não, eu não concordo. Não, calma. Você vai falar? Eu posso falar agora? Não, você não deixa eu falar. Você não deixa eu falar. Não, vai, então termina. Então, mas deixa eu falar, você não deixa eu terminar. O que eu vou falar então? Não era isso que eu ia falar. Posso falar agora? Vai. Sim. Sabe aquela pessoa que não deixa você falar na hora do diálogo? Ou tem uns que nem fala. Abre a boca. Fala alguma coisa. Não tenho nada a declarar. É por isso. Não abre a boca para falar. Eu falei, pastor, toda vez ele fala. Se levante, meu irmão. Em nome de Jesus. A sabedoria que Deus vai te dar é aquela capacidade para falar com as pessoas. Irmão, os irmãos já perceberam? Quando os ânimos estão alterados, principalmente no futebol, eu sempre sou o último a falar. Eu fico só analisando. Sabe o juiz que quer dar o cartão vermelho? Ele fica só olhando para ver quem vai dar a porrada primeiro. O juiz fica só aqui, ó. Fulano que tal, outro pegou, outro também. Aqui, não é assim? Mas depois vem aqui, ó. Só aqui, ó, mutando. Posso dar um conselho para você? Quando o fogo começar, dá uma respirada. Vamos fazer esse exercício? Vai. Mas ele está me distratando. Você vai querer com aveia ou sem aveia ou mamão? Quer um suco, meu amor, de maracujá? Eu quero orar pela tua vida aqui hoje. Pastor, qual foi o seu objetivo de falar sobre isso? Falar que cristianismo é prática, não é teoria. Que nós possamos andar demonstrando quem a gente é de verdade. Tem alguém que está olhando para você. E é nessas horas que você dá um bom testemunho.